Olá, Psi! Olá, você que está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos no mês de fevereiro e em fevereiro lembramos do Fevereiro Roxo, mês este que, assim como Janeiro Branco, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Novembro Azul, promove também uma campanha de conscientização. E o Fevereiro Roxo promove a campanha de conscientização de 3 doenças de grande incidência na população mundial: o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. Eu quero conversar com você sobre o Alzheimer, por isso já salve esse vídeo, compartilha com colegas da área da saúde. Eu pretendo te mostrar a relação que existe entre a insônia e o aumento do risco para desenvolver Alzheimer. Muitos estudos recentes, inclusive, sugerem que um sono de má qualidade ou um sono de curta durabilidade, menos de 6 horas por noite, podem contribuir sim para o desenvolvimento da doença. Dessa forma, pessoas que sofrem de distúrbios do sono, como a própria insônia, a apneia obstrutiva do sono, podem sim apresentar maior probabilidade de desenvolver demência e o próprio Alzheimer, em comparação com aqueles que não têm problemas de sono. Pesquisas recentes, portanto, destacam que existem vários fatores que podem ser considerados como evidências para influenciar no surgimento do Alzheimer. Aqui estamos falando do índice de massa corporal elevada, glicose alterada, fator genético, etilismo, tabagismo, uso de substâncias psicoativas, alta ingestão de açúcares, falta de atividade física, doença cardiovascular, baixo nível de aprendizado, traumatismo craniano, insônia, apneia e outros. Qual que é a relação, então, que os achados científicos comprovam? Uma pesquisa específica publicada por uma revista de alta credibilidade, a Proceedings of National Academy of Science, destacou que quando uma pessoa não descansa adequadamente, os níveis de 2 substâncias específicas, que quando existe uma grande quantidade dessa substância se torna tóxica, e aqui estamos falando da proteína tau e da proteína beta-amiloide, aumentam muito quando dorme menos de 6 horas e se acumulam em placas, podendo causar doenças que prejudicam a memória. Os resultados dessa pesquisa apontam que após uma única noite de privação de sono, os participantes apresentam níveis muito altos de beta-amiloide e proteína tau em comparação aos níveis encontrados em pessoas que tiveram uma boa noite de sono. Um segundo trabalho, este publicado numa revista também de alta credibilidade, a revista científica Natural, em 2021, mostrou que indivíduos com 50, 60, 70 anos que dormem diariamente menos de 6 horas correm um risco 30% maior de desenvolver demência e Alzheimer do que aqueles que dormem mais de 6 horas, independentemente de fatores sociodemográficos, cardiometabólicos, comportamentais e mesmo de saúde mental. Eu destaco ainda um terceiro estudo recente publicado pela JAMA, no Departamento de Neurologia, foi realizado com 4.417 pessoas com idade média de 70 anos e concluiu que dormir menos de 6 horas nessa faixa etária, inclusive, está associado a declínio cognitivo, maior índice de massa corporal, sintomas depressivos e maior carga também de beta-amiloide, que junto com partículas da proteína tau acabam criando essas placas, que são chamadas de placas senis, acumulando-se no cérebro e têm relação com o surgimento do Alzheimer. Concluindo, então, existe relação, sim, da insônia com Alzheimer, e as pesquisas apontam, chancelam, que é na fase mais profunda do sono que acontece um fenômeno muito importante chamado sistema linfático. O que o sistema linfático faz? Ele faz uma faxina no cérebro. E ele retira, então, os radicais livres, ele retira excesso de beta-amiloide, ele retira excesso de proteína tau, ele faz uma higienização completa. Agora, só faz se tiver sono de qualidade. Se não tiver sono de qualidade, essas proteínas que não servem mais, que podem ser tóxicas, que em grandes quantidades podem causar problemas sérios, elas permanecem no cérebro.
Por exemplo, a proteína tau, ela desempenha um papel fundamental muito importante na formação das ligações, das conexões entre as células neurais. Mas quando existem muitas destas proteínas, isto é, quando há níveis elevados dessa substância, ela se acumula nos neurônios, formando longos filamentos que impedem o funcionamento normal dessas células. É como se o neurônio passasse a ter um funcionamento meio desregulado. E esse acúmulo, portanto, vai causar problemas cognitivos como dificuldade para memória, redução da capacidade de aprendizagem e atenção, bem como outros sintomas associados à doença de Alzheimer e outras demências. E o aumento da proteína beta-amiloide, a mesma coisa. Se dorme bem, o sistema linfático age, líquido cefalorraquidiano vai levando embora esse excesso de beta-amiloide também. Mas a beta-amiloide, ela é uma proteína que também nos protege. Ela forma uma espécie de teia de aranha. Se entra um vírus, uma bactéria pela barreira hematoencefálica, ela mata. Agora, se não dorme para tirar o excesso dela, tem acúmulo também. E quando ela se acumula nas placas dos tecidos cerebrais, o que vai acontecer? Essa pessoa passa a apresentar uma espécie de sintomas neurodegenerativos. E aqui nós temos o Alzheimer, que é uma doença que, de fato, o indivíduo que tem muitas placas dessa beta-amiloide, dessa proteína tal, esse excesso de placas, também chamadas de placas senis, são inclusive fator de diagnóstico, né? O médico, quando desconfia que uma pessoa tem Alzheimer, ele pede para medir exatamente isso, faz um exame de imagem para detectar essas placas. E essas placas, quando o indivíduo não dorme adequadamente, elas aumentam. Sono é extremamente importante para a saúde física, para a saúde mental. Você é psicólogo, psicóloga, se você quer conhecer mais a psicologia do sono, se você quer de fato se munir para ajudar pacientes insones, você precisa aprender a psicologia do sono de base, terapia cognitivo-comportamental. Seja você psicólogo, seja você neuropsicólogo, ainda mais, porque você lá na sua clínica neuropsicológica, você ajuda o paciente na reabilitação. Mas é fundamental que o sono dele também seja visto, seja cuidado, seja tratado com o protocolo padrão ouro. Me chame, conheça o curso Psicologia do Sono. Eu faço mentoria. Se você já tem um conhecimento, se você quer aprofundar, quer entender como é que funciona esse protocolo. Qualquer dúvida, só me chamar. Forte abraço e até uma próxima oportunidade.